Quantos pedem oração? Peço vossas orações também. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, nós estamos em Tua presença gloriosa, queremos Te adorar, queremos Te agradecer pela Tua presença maravilhosa conosco. Ó Senhor, louvamos o Teu nome por mais um dia, por mais esta noite de celebração a Ti, em agradecimentos, em louvor e adoração pela vida dos locais nesta congregação, meu Pai. Nesta noite, o vocal Lírio Suave do Círculo de Oração de Senhoras, como também os Gideões da Fé de Senhores, estarão homenageando, se alegrando, adorando a Ti, por mais essa dádiva que o Senhor concedeu a eles, em estar na Tua casa, no Teu templo, para adorar o Teu santo e glorioso nome. Venha abençoar de forma especial todos os Teus santos, a Tua igreja nesta noite. Abençoar, meu Deus, o mensageiro da Tua palavra. Abençoar, meu Senhor querido, todos os participantes do culto nesta noite, os amigos que ouvirão a Tua palavra. Abençoa de forma especial, para que possamos sair nesta noite felizes, alegres, na certeza que o Senhor derramou bênçãos em nosso meio, em nosso coração. Derrama a Tua graça e o Teu poder. Usa-nos nas Tuas mãos. Para a glória do Teu nome, nós Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. O nome santo, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedes valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João 14, a partir do capítulo, versículo 1. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio uns, irmãos leio o outro, até o 12. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Aleluia. Amado Deus, Pai bendito, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome. Meu Deus, nesta noite, Senhor, reunidos estamos para te louvar, para te bendizer, para te adorar, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Nesta noite, manifesta-te, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, toma a primazia, toma o primeiro lugar. Nesta noite seja uma noite de cura, noite de renovo, noite de avivamento, noite de salvação, noite de batismo com o Espírito Santo. Faz aquilo, ó Pai, a qual, ó Deus, tu és especialista em fazer. Manifesta-te poderosamente nesta noite. E, ó Deus, que venhamos, Senhor, a ser preenchidos cada vez mais com a tua santa presença. Deus bendito e santo, continua conosco, Senhor, nos abençoando em tudo. Assim é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Assim tão perto, esse momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção, debaixo das asas. Onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis. Pra todos seja amém. Aleluia.
desse não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando hosanas ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Vamos nesta noite abençoar o vocal Lírio Suave, o vocal Gideões. Maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença ainda nós estamos, Senhor Deus. Queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer a Ti na beleza da Tua santidade, Deus. Deus amado, neste momento Te apresentamos o vocal Lírio Suave, Deus, que completa 52 anos na Tua presença, na Tua casa, Te louvando e glorificando o Teu nome, Deus. Ó Deus maravilhoso, que Tu venha estender as Tuas mãos poderosas sobre essas senhoras, Deus, incansáveis, Senhor Deus, aquelas que estão sempre orando, Senhor, a favor da Tua obra, Senhor Deus. Ó Deus eterno, Deus amado, que nada possa faltar, Senhor, na vida delas, Senhor. Que a Tua presença, Senhor Deus, possa estar sempre na vida dela, abençoando, dando graça, dando sabedoria para prosseguir, Senhor, nesta carreira, nesta caminhada, Senhor. Da mesma forma Te apresentamos esse vocal de senhores, Senhor, humanos, Senhor Deus, na Tua presença. Vocal Gideões, Senhor Deus. Ó Deus amado, Deus eterno, que através desse vocal, Senhor, a Tua glória possa ser manifestada, Senhor. Que nós podemos, Senhor, se espelhar nele, Senhor. Ó Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, venha abençoar o Seu líder, aquele irmão Josué, Senhor Deus, que está, Senhor, sempre à frente desse trabalho dos Gideões, dando graça, dando sabedoria, dando coragem, Senhor Deus. Que ele nunca possa pensar em desistir, Senhor Deus, não. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, nós Te abençoamos esses dois vocal, que eles possam sempre estar Te louvando e Te glorificando. E também nós Te abençoamos a Tua igreja, Senhor, nesta noite. É no nome de Jesus Te rogamos e Te pedimos e somos gratos. Amém.
Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença.
Aleluia.
Soberano Deus e eterno Pai, Deus, Pai todo-poderoso, cheio de misericórdia e graça, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem mostrado que é conosco. Continua abençoando, meu Pai amado, Pai querido, o vocal, Senhor Jesus aniversariante. Abençoa, Senhor Jesus, mais e mais esta festa, a cada dia que o Senhor esteja presente e teu nome seja glorificado. Usa o teu servo, meu Pai, o pastor, que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Seja e esteja conosco e usa ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, com alegria eu quero cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Estou muito grato, muito feliz pela oportunidade que me dá o Senhor de mais uma vez estar aqui com os irmãos para juntos nós nos alegrarmos na sua santa presença. Bom é estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, convite que foi nos feito para estarmos aqui ministrando. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, todos os obreiros à minha retaguarda, a minha saudação. Estou muito feliz, estou revendo ali a irmã Vanusa, muito feliz de ver a senhora, tenho um carinho muito grande pela senhora. Que Deus abençoe sua vida sempre. Irmãos, nós vamos à palavra de Deus neste momento. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo 33, versículo 15, é o verso base do qual é extraído o tema desta festa. O tema está logo aqui: não nos falte a tua presença. Parabenizar, aqui chama vocal, né? Lá em Teresina nós chamamos conjunto, mas vocal é mais bonito mesmo, né? Vou até sair daqui inspirado com esse negócio de vocal, é muito mais, parece mais com o povo, com igreja mesmo, né? Parabenizar os vocais, que Deus abençoe e que o Senhor a cada dia esteja acrescentando o número daqueles que hão de ser salvos. A palavra de Deus diz assim, irmãos, Êxodo 33, versículo 15. Diz assim: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Eu vou ler mais uma vez, tá bom? É o verso base, que os irmãos tiveram aí a inspiração divina de estar tirando o tema desta festa deste verso. Então eu vou ler mais uma vez, diz assim: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Vamos à palavra de Deus. Vamos andar um pouquinho nesta hora dentro desta temática, né, deste assunto. Quando nós recebemos este tema para estar ministrando, subiu no nosso coração, e sempre, isso é regra, não é? Nós sempre pensamos que, ou entendemos que há um propósito de Deus nas festas que acontecem na sua igreja. E o Senhor está na direção do seu povo. Um trabalho como esse, eu não tenho dúvida de que esta temática tem lá a vontade de Deus, propósito do Senhor. Quando nós meditamos dentro deste assunto, eu acredito que nenhum pregador, ele teria dificuldade ou se sentiria desconfortado em fazer uso da palavra, tendo por base este verso e com um tema tão inspirador. Quando nós estudamos este tema e nos prendemos, por exemplo, na palavra glória, isso dá uma mensagem aí, de fato, para um congresso aí de muitos dias, não é? A palavra glória no hebraico, shabbat, no grego, doxá, e
quando nós trazemos esta palavra para o nosso dialeto, nós temos aí uma variedade de significados, mas que cada um deles fala muito ao nosso coração e expressa a grande importância de termos Deus no nosso meio. A palavra glória quer dizer excelência, a palavra glória quer dizer exuberância, a palavra glória quer dizer majestade, a palavra glória quer dizer poder, a palavra glória, ela quer dizer literalmente a mão de Deus se movendo no meio do seu povo. Alguém me perguntou em uma ocasião se eu acreditava em alguém que é tomado por esta glória que nós pregamos e falamos, e se esse alguém tomado por esta glória, ele de fato tem que pular, tem às vezes que fazer algumas coisas, como que correr. Já vi alguns irmãos correr mesmo dentro da igreja, não é? E eu disse que iria lhe responder à luz da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada tem uma resposta para esta pergunta. Eu acredito que existem muitas meninices e muitas pessoas fazendo aquilo que não deve ser feito de fato. Aqueles que usam o nome de Deus, que escandalizam, às vezes, aqueles que nos visitam, aqueles que pensam uma coisa e falam como sendo Deus, não é? Então tem muita gente fazendo bobagem por aí, mas não podemos ficar traumatizados com esses a ponto de rejeitarmos aquilo que de fato é de Deus, porque há um poder de Deus, há uma glória de Deus, há uma manifestação espiritual. Precisamos entender que o profeta é sujeito, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas precisamos entender que há um profeta, que há um espírito, não é? E não só do profeta, mas que há um espírito que é Deus. E eu respondi para esta pessoa que, quando Daniel estava orando há 21 dias, buscando uma resposta do Senhor, Deus não lhe mandou muita coisa, não. Deus tem milhares, bilhares de anjos à sua disposição. E que se faltasse anjo, Ele é o Deus Criador, Ele poderia criar ainda mais. Mas Ele mandou apenas um. E a Bíblia Sagrada diz em Daniel capítulo 10, versículo 10, que quando Daniel viu o anjo do Senhor, ele caiu sobre os seus joelhos e andava sobre a palma das suas mãos. Aquilo foi algo que parece ter sido estranho até aos olhos do mensageiro, do anjo, pois o anjo disse: fica de pé, Daniel, tu é uma pessoa muito amada por Deus, muito querida por Deus. E a resposta de Daniel foi: como vou ficar em pé, se já não resta força alguma em mim, pois a glória de Deus está nesse lugar. Então a glória do Senhor manifesta através do mensageiro foi tamanha que fez um homem como Daniel cair sobre a palma das suas mãos e andar sobre os seus joelhos. Quando Salomão construiu o grande templo, não é? E chamou ali os sacerdotes, adentrou no mesmo, examinou como estava tudo, e a Bíblia Sagrada diz que todo Israel, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, estavam postos em pé na frente do santuário. E a Bíblia diz que Salomão entra no templo, sai com os sacerdotes, e Salomão, como rei, ele dá ordem aos sacerdotes dizendo: ministrem sacerdotes sobre o povo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus fez baixar uma nuvem de glória de tal forma que todo o povo caiu sobre os seus joelhos com o rosto em terra e começaram como que a gritar em desespero diante de tamanha glória. E Salomão dizia aos sacerdotes: ministrem, sacerdotes do Senhor.
E os sacerdotes de lá também caídos no chão diziam: como vamos ministrar, não é? Se a glória de Deus está neste lugar e já não resta força em nós. Então esse negócio de glória, queridos irmãos, é algo muito sério. Eu me lembro que eu tive uma experiência com Deus, estava orando no quarto um dia e dizendo: Senhor, me dá da tua glória, me mostra da tua glória, me mostra da tua glória. E eu pude sentir assim uma glória tão grande dentro daquele quarto que eu fiquei apavorado. Acendi a luz, abri a porta do quarto, saí correndo dentro de casa, chamei a minha esposa e ela ficou, disse: o que foi? Eu disse: a glória de Deus, que é muito grande, eu não aguento. E tá bom, Senhor, não é? Tá bom, Senhor. Então a glória de Deus é algo de fato que nós precisamos dela a cada dia, não é? Sentir ela a cada dia. Pois, portanto, dentro desta temática e falando dessa glória, eu queria nesta noite navegar um pouco na história da igreja e, se possível, da nossa igreja, e como Deus esteve marcando a história da nossa igreja com a sua glória. Como Deus esteve em muitas ocasiões derramando da sua glória e usando pessoas de uma forma toda especial, e a glória de Deus fez toda a diferença para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Quando nós falamos de a glória de Deus derramado na igreja, às vezes nós pensamos que isso foi algo lá do dia de Pentecostes e que ficou por lá e que se acabou por lá. Existem aí até, não é, alguns, o grupo dos sensacionistas, que eles pregam por aí e ensinam por aí, que foi como que um impulso da parte de Deus através do seu Espírito para que a igreja iniciasse, mas isso foi coisa lá daqueles tempos e que hoje já não existe mais. Isso não é verdade. A Bíblia Sagrada nos mostra um caminho totalmente diferente. Quando nós queremos conhecer uma doutrina, queridos irmãos, nós examinamos pelo menos dois caminhos. Primeiro, a Bíblia Sagrada. Tem que estar na Bíblia, tem que estar calçado com a Bíblia, tem que haver registro bíblico. A Bíblia tem que apontar aquele pensamento, aquela ideia, aquela vertente, aquela doutrina, não é, como sendo verdadeira. E a segunda forma de nós examinarmos uma doutrina é nós olhando para a história. E todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e para a história, nós vemos que a glória de Deus está acompanhando o seu povo e está até os dias de hoje. A glória de Deus está aqui nessa noite, né? A glória de Deus está aqui. E eu queria nesta noite mostrar para os irmãos, à luz da Bíblia Sagrada e um pouco também da história, como Deus, no decorrer dos tempos, esteve nos envolvendo com a sua glória. Quando nós falamos de história, nós pensamos que a igreja por um certo tempo ficou escondida e como que nem existia, né, no pensamento de alguns por aí. E aí depois o Senhor chamou novamente um povo. Não, isso não é verdade. A igreja sempre existiu desde que foi fundada nesta terra. Deus sempre teve as suas reservas, Deus sempre conservou alguém. E eu vi outro dia alguém falando que a igreja ficou desviada na sua totalidade por muitos anos e que veio novamente logo depois da reforma de Martinho Lutero. Isso não é verdade, queridos irmãos. A igreja, desde que foi projetada por Deus, fundada por Cristo e inaugurada pelo Espírito Santo, a glória de Deus está sobre ela em todos os tempos, até os nossos dias. E repito, está aqui também nesta noite. Alguém pensa que a glória de Deus, como disse, ela veio com a reforma de Martinho Lutero, mas ela não é verdade. E eu queria, por exemplo, lembrar aqui alguns homens que foram usados por Deus e que a igreja do Senhor, ela sempre esteve bem viva nesta terra e Deus sempre esteve levantando alguns homens de Deus e derramando dessa glória. Vamos lá, primeiro, Pedro Valdo. Quem já ouviu falar aqui de um homem chamado Pedro Valdo? Ou a história dos valdenses? Ela é muito linda. Depois, com calma, você pesquisa lá na tua casa a história dos valdenses.
Pedro Valdo foi um cidadão muito rico mesmo. Ele era um comerciante que nasceu lá pelo ano de 1140. Esse Pedro Valdo tinha 2 filhas e ele vivia como que um camelô, de feira em feira, um feirante, de comércio em comércio, negociando lá os seus pertences. A história nos diz que um dia Pedro Valdo estava lá na feira e havia um pregador da palavra de Deus. Esse pregador estava ministrando a história do jovem rico. E Pedro Valdo estava lá vendendo os seus pertences na feira e ele viu que esse pregador ministrava a história do jovem rico e que quando Jesus o chamou, esse jovem rico, para o seguir, se desfazer dos seus bens, dar aos pobres, esse jovem rico ficou triste, saiu, foi embora e não seguiu Jesus. E a história nos conta que Pedro Valdo voltou para casa muito triste, cabisbaixo, e pensando na história daquele jovem rico, e ele começou a dizer: como pode um jovem deixou de seguir a Jesus, deixou de seguir o Senhor, o Salvador? Se fosse lá eu que estivesse, eu com certeza ia me desfazer de todos os meus bens e iria seguir a Jesus. E aí Pedro Valdo não conseguiu dormir com aquela história na sua cabeça. A história nos diz que Pedro Valdo no dia seguinte tratou de buscar uma Bíblia para conhecer melhor a história daquele jovem rico. E quando ele leu a história daquele jovem rico mais uma vez, a palavra de Deus entrou no seu coração, na sua alma, e ele não conseguiu mais fugir da verdade de Deus. De tal forma que Pedro Valdo pegou as suas 2 filhas, lá no seu pouco conhecimento ainda, levou para um convento, disse: fiquem aí, porque eu vou dedicar minha vida agora ao Senhor Jesus. Ele pegou todos os seus pertences, ficando somente com aquilo que dava para ele sobreviver. E Pedro Valdo vendeu tudo e deu aos pobres, inspirado na história do jovem rico. E depois que ele assim fez, ele passou a ler o Novo Testamento e passou a pregar a palavra de Deus. Quando Pedro Valdo tinha seus 36 anos de idade, ele vai para o Papa da época e ele pede permissão ao Papa para pregar a palavra de Deus. Mas o Papa o proíbe. E o Papa o proíbe dizendo que ele não podia ser um pregador, porque ele não tinha formação teológica e porque ele também não era um sacerdote. Então Pedro Valdo sai da presença do padre, mas Pedro Valdo sai muito triste e disposto a desobedecer o Papa. Pedro Valdo foi visto em muitas feiras na sua época, pregando a Jesus, anunciando a Jesus, e dizendo e aconselhando os ricos da época a se desfazer dos seus bens, a dar aos pobres e passar a seguir Jesus e ter uma vida piedosa. E Pedro Valdo, na sua pregação, conseguiu ali granjear alguns discípulos, e aquilo trouxe uma revolta para o Papa da época, e o Papa excomungou Pedro Valdo e os seus seguidores da Igreja Católica. Pedro Valdo estava todos os dias pregando Jesus, anunciando Jesus, e o Papa o proibiu de pregar, ele desobedeceu, o Papa o excomungou, e Pedro Valdo insistiu na pregação do Evangelho. Pedro Valdo pregava e ele dizia ao Papa, aos sacerdotes, a seguinte mensagem: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e todo ser humano, ele deve conhecer a palavra de Deus. E baseado na sua pregação, Pedro Valdo, naquela época a Bíblia era somente no hebraico, um pouco no aramaico, no grego e no latim. E só os sacerdotes, eles tinham conhecimento do latim e eles conseguiam ler a Bíblia Sagrada e entender a palavra de Deus. E aí Pedro Valdo, ele conseguiu traduzir do latim o Novo Testamento para uma língua chamada franco-provençal, ou uma língua chamada de arpiniano.
era uma língua comum falada pelo povo da época. E aí Pedro Valdo começou a distribuir exemplares do Novo Testamento, e começou-se uma perseguição contra Pedro Valdo, e Pedro Valdo dizia para os sacerdotes e para o Papa da época: a Bíblia Sagrada não é o livro de alguns, a Bíblia Sagrada é o livro de todos que querem conhecer a vontade de Deus. E ele prosseguia lá, traduzindo e distribuindo a Bíblia Sagrada para todas as pessoas da sua época. Pedro Valdo morre, e quando Pedro Valdo morre, ficou ali um movimento chamado de Movimento dos Valdenses. Esse movimento, queridos irmãos, ele não andava segundo a tradição católica, o que a Igreja Católica pregava naquela época. Eles andavam segundo a Bíblia Sagrada. Quando um sacerdote ele ensinava uma doutrina, esse movimento dos valdenses, eles filtravam pela Bíblia Sagrada. E se havia acordo, se estava escrito na Bíblia, eles aceitavam. Se não, eles diziam: isso é coisa de papa, isso é coisa de homem, e nós não vamos receber isso. Esse movimento foi se espalhando e foi ganhando força naquela época por toda a França. E 188 anos depois, irmão, escute isso, preste atenção nisso, porque isso é incrível, o trabalhar de Deus, como Deus faz as coisas. Quando Pedro Valdo morre e esse movimento continua, esse movimento se espalhou por toda a França, e exemplares da Bíblia começaram a chegar na mão de pessoas simples, e esse movimento foi crescendo de tal forma que chegou na Inglaterra, e chegou até um sacerdote que era católico, chamado John Wycliffe. E esse John Wycliffe, ele ouviu do grupo dos valdenses, 180 anos depois dessa história que eu contei aqui para os irmãos, ele ouviu a respeito das verdades que este grupo pregava. E esse John Wycliffe, ele ficou incomodado com aquilo que ele havia aprendido, porque John Wycliffe era um sacerdote católico, ele era um teólogo católico, e ele ficou incomodado com aquilo que ele havia aprendido, quando ele foi conferir o seu aprendizado com o ensinamento dos valdenses. E ele pôde observar que o que ele aprendia com os sacerdotes e teólogos católicos era apenas ensinamentos da igreja, liturgia, mas nada de Bíblia. Mas o movimento valdense dizia: Jesus Cristo é o caminho, e mostrava na Bíblia Jesus dizendo isso. O movimento valdense pregava a respeito de salvação unicamente em Jesus como mediador entre Deus e o homem, e mostrava isso na Bíblia. E isso foi chamando a atenção de John Wycliffe, de forma que John Wycliffe começou a pregar a mesma mensagem daquele movimento dos valdenses. E aí John Wycliffe começou a questionar a autoridade papal. Ele começou, por exemplo, a chamar inclusive o Papa de o anticristo, porque o Papa queria que o povo não tivesse na sua mão a Bíblia Sagrada. E John Wycliffe dizia: qualquer homem que proíbe a palavra de Deus de chegar na mão de outro homem, esse homem é um verdadeiro anticristo, e nele não está a verdade de Deus. E como o Papa queria que a palavra tivesse somente com ele, com o clero romano, ele então, John Wycliffe, o desafiava abertamente nas suas mensagens e dizia: o Papa é um verdadeiro anticristo. E esse John Wycliffe, ele começou a pregar a mensagem agora, não a mensagem da teologia católica, mas a mensagem dos valdenses, uma mensagem bíblica, uma mensagem verdadeiramente calçada com a verdade, a palavra de Deus. E o Papa da época também o excomungou, o expulsou da igreja literalmente. E aí surgiu ali um segundo grupo,
o primeiro grupo na França, que foi o grupo dos valdenses, e agora surgiu um segundo grupo na Inglaterra, que foram chamados de os Lollardos. Esse nome Lollardo quer dizer murmurador. E esse grupo dos Lollardos, que era o grupo de John Wycliffe, estava pregando a mesma mensagem dos valdenses. Dizia que a igreja não era o caminho da salvação, que a igreja não salva ninguém, que o único que salva é Jesus, que Jesus é o Salvador, que a igreja é fruto de quem é salvo, mas que ela não é capaz de salvar. E essa mensagem foi sendo pregada por esse grupo dos Lollardos, esse grupo que ficou conhecido como os murmuradores. E esse grupo pregou a mensagem de Deus, e a mensagem desse segundo movimento, esse movimento começou a se espalhar por toda a Inglaterra, e lá estava literalmente a mão de Deus, porque eles estavam se levantando e fazendo oposição à igreja que mandava, que predominava. Não a igreja, não estou me referindo à igreja salva, à igreja eleita, à igreja de Cristo. Estou falando à igreja como aglomerado de religiosos da época que andavam distantes da verdade de Deus. E esse segundo grupo começou também a crescer e a propagar a verdade de Deus. 41 anos depois, eu acho isso incrível. Irmão, olha só que coisa interessante. No ano de 1145, Deus levantou Pedro Valdo. 180 anos, aí surgiu o movimento valdense. 188 anos depois, surgiu o movimento de John Wycliffe. Isso já na Inglaterra. E aí agora, 41 anos depois, 41 anos depois, na Alemanha, alguém do grupo dos valdenses e do grupo de John Wycliffe, desses Lollardos, chegou em Constância, na Alemanha, e ali pregou a mesma mensagem libertadora. Dizia: a igreja não salva ninguém, a igreja é fruto de quem já é salvo. Quem salva é Jesus, Deus é o Senhor, Jesus é o caminho, Ele é que liberta. E começou a pregar uma mensagem e mostrando à luz da Bíblia Sagrada a verdade de Deus, de forma que agora não só ali na França, na Inglaterra, mas agora também na Alemanha, a mensagem de Deus chegou de forma poderosa. E aí pessoas começaram a ser atraídas pela mensagem salvífica, a mensagem verdadeira, a mensagem cujo Jesus é o Senhor, cujo Jesus é o Salvador, cujo Ele é o caminho, o único mediador, a verdade de Deus, a verdade que liberta. E essa mensagem começou a ser pregada e chegou até a um jovem chamado de John Hus. Esse John Hus foi um homem muito usado por Deus. 41 anos depois de John Wycliffe, isso ali já pelo ano de 1400 e alguma coisa, esse John Wycliffe começou a pregar a palavra de Deus e começou a fazer denúncias contra o Papa, porque esse John Hus também era um sacerdote católico, e esse John Hus começou a pregar contra o Papa e contra o clero, contra a igreja daquela época. Esse John Hus começou a dizer que qualquer pessoa que põe-se acima da palavra de Deus, esse homem é uma verdadeira besta humana. Era essa a definição que ele dava ao Papa que estava ali na época. E não demorou muito para o Papa o excomungar também e o condenar à fogueira. E eu não sei se os irmãos já observaram que na frente de toda a igreja católica tem uma cruz. Vocês já observaram que na frente de toda a igreja católica tem uma cruz? Você passar em frente de toda a igreja católica tem lá uma cruz. Pois aquela cruz ela tem um nome. Ela é chamada de Cruz de John Hus. Ela é símbolo da autoridade católica. E o que acontece? Amarraram John Hus numa estaca na frente da igreja católica, e os carraços com John Hus amarrado ali tocaram fogo nele.
mas antes que João Rus, as chamas o matassem, o tirassem a sua vida, ele profetizou usado por Deus. E ele olhou nos olhos do carrasco e ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, porque ganso na língua boêmia, em Tchecoslováquia, o nome Jorrus na língua boêmia, em Tchecoslováquia, quer dizer ganso. E ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão poder tocar. E aí, 102 anos depois, Martinho Lutero estava às portas do castelo de Wittenberg, pregando as suas 95 teses, que já eram resultado do movimento valdense, do movimento de John Wycliffe, do movimento pregado também por João Rus. Então, aquela estaca na frente da Igreja Católica é símbolo de autoridade romana. Eles estão dizendo: vocês olhem para essa estaca e vocês entendam que essa igreja é que manda, mas quem manda é o Senhor, quem manda é Deus. A igreja verdadeira do Senhor, ela é corpo de Cristo nesta terra, e Jesus é o cabeça, Ele é que manda, Ele é que diz o norte, a direção, o rumo, aonde a igreja deve estar, o que a igreja deve fazer. Aleluia. Então João Rus, ele foi condenado também, e ele morreu, não é? A fogueira. Entre João Rus e Martinho Lutero, sobre a sua profecia de que 100 anos depois viria um cisne, ainda tivemos outras pessoas que foram usadas por Deus, como Jerônimo de Savonarola, que já foi um pregador, que já trouxe uma mensagem pentecostal, que já falava a respeito da glória de Deus, do batismo com o Espírito Santo. Esse Jerônimo de Savonarola, ele usava da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e ele pregava naquela época que a igreja precisava de uma reforma, que a igreja precisava voltar para os caminhos do Senhor porque estava distante. E ele pregava, esse Jerônimo de Savonarola, escute isso, depois você... Hoje está muito fácil fazer pesquisa, você bota lá no Google Jerônimo de Savonarola, as mensagens dele, você vai ver que ele já surge, já aparece no cenário como sendo um pregador, como que pentecostal, já pregando uma mensagem de batismo com o Espírito Santo, uma mensagem já de poder de Deus e de glória de Deus. Então ele aparece já aí trazendo uma mensagem mais fervorosa, mais eloquente. Mas aí o Papa Alexandre VI, que era o Papa da época, mandou também matar Jerônimo de Savonarola. Então a história continua. Depois de Jerônimo Savonarola veio Martinho Lutero, o monge, não é? E os irmãos conhecem a história desse homem chamado Martinho Lutero. Ele aparece na história. Ele apareceu como primeiro ele tinha vontade de ser um advogado, um causídico, não é? De causas alheias. Mas aí Martinho Lutero, ele está numa visita aos seus pais, e quando ele retorna para ali a sua igreja, o castelo de Wittenberg, na trajetória, no caminho para casa, acontece uma grande chuva, e Martinho Lutero, ele tinha medo de chuva, de trovões, e um raio caiu e matou o seu colega que estava com ele. E naquele dia ele fez uma promessa dizendo a Santa Ana, que se Santa Ana o livrasse daquela tempestade, fizesse ele chegar em casa com segurança, ele então estaria dedicando a sua vida a ser um devoto de Santa Ana, um monge. E ele procurou ali a ordem dos agostinianos, e ele entregou a sua vida ali àquela ordem, se tornou um padre, um católico, não é, um monge. E aí ele começou também a estudar a palavra de Deus. Martinho Lutero era um teólogo, e ele começou a estudar a palavra de Deus. E quando ele começou a estudar a palavra de Deus, ele ouviu escritos dos valdenses, ouviu escritos de John Wycliffe, ouviu escritos de João Rus, e ele olhou para o Papa e para a igreja da época, e ele disse: está errado, aqui não está sendo pregada a verdade de Deus.
Esse negócio de que Maria, ela é também mediadora entre Deus e o homem, não é verdade. Mediador é Jesus. Então ele começou a desafiar o Papa da época e começou a pregar a verdade de Deus. E aí os irmãos já conhecem a história de Martinho Lutero. Mas olha só uma coisa, irmão. Olha que coisa interessante. Pedro Valdo na França, John Wycliffe na Inglaterra, João Hus na Alemanha, Jerônimo de Savonarola na Itália, Martinho Lutero na Alemanha. Então Deus vai levantando, mas ainda que tendo uma igreja como um corpo de religiosos andando distante de Deus, mas havia ali faíscas de Deus na terra. Havia alguém que Deus estava preservando. Lá estava o povo, um povo que tinha a glória de Deus, que tinha o poder de Deus, que tinha as manifestações de Deus na sua vida. A igreja não deixou de existir quando o clero estava desviado, quando o Papa estava distante. Lá havia alguém pregando e vivendo a verdade de Deus. Essa glória que é o Shabbat, que é o doxá, que é a excelência, que é a exuberância, que é o poder, que é a mão de Deus, ela sempre esteve sobre um povo nessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando aconteceu a reforma, estou dando uma acelerada aqui, quando aconteceu a reforma protestante, surgiu depois um movimento chamado de pietismo, e lá nesse movimento estava também a glória de Deus, e eu vou mostrar aqui. Esse movimento, ele surgiu com um homem chamado Philip Jacob Spener. Philip Jacob Spener. Esse homem, ele ouviu a mensagem, escritos de Savonarola, e Savonarola era um pregador já meio que pentecostal, mais fervoroso, que já pregava alguma coisa de batismo com o Espírito Santo. E esse Philip Jacob Spener, ele começou a dizer que a igreja que havia passado por uma reforma, ela precisava continuar viver essa reforma, e precisavam ser mais zelosos pela manifestação de Deus no culto. E aí esse Philip Jacob Spener, ele escreve um livro que entrou para a história da igreja, que é um livro chamado de Pia Desideria. Pia Desideria, que quer dizer desejos piedosos. E esse livro tinha ali 5 pontos importantes. Olha o primeiro ponto. Ele queria que a igreja tivesse uma liturgia avivada. Ele não queria que os nossos cultos fossem iguais às missas, uma liturgia morta, sem Deus, vazia de Deus. Ele queria uma liturgia avivada. Ele queria que alguém pregasse aqui e alguém dissesse glória de lá. Ele queria que algum conjunto levantasse daqui para cantar e alguém falasse em línguas ali. Ele começou a questionar a liturgia que estava engessada, inclusive a liturgia da igreja luterana da época. E ele dizia: Deus está nos nossos cultos, e se Deus está nos nossos cultos, nós temos uma liturgia, mas essa liturgia não pode ser engessada. Nós temos que render glória, o nosso culto tem que ser avivado, a presença de Deus tem que ser percebida, e a glória de Deus tem que estar no local. Aí esse Philip Jacob Spener já começou a falar de uma glória nos cultos de uma igreja reformada na época, a igreja luterana que ele pertencia. Mas ele começou a falar de uma glória. E aí o segundo desejo dele, do seu livro Pia Desideria, Desejos Piedosos, era a ministração da palavra de Deus estava acima de tudo e ela teria prioridade nos nossos cultos. Ele dizia: pode ter conjuntos? Pode ter louvores? Pode ter apresentações? Pode, mas nada pode furtar o momento da pregação da palavra. A palavra de Deus tem que ter prioridade, a palavra de Deus tem que ter maior vazão, tem que ter espaço. E esse era o segundo desejo de Philip Jacob Spener. Depois vem o seu terceiro, que o cristianismo não era só na hora do culto. Ele dizia: o cristianismo tem que ser prático, tem que ser vivido
envolvido. Eu não posso ser cristão só na igreja. Eu tenho que ser cristão em casa, no setor de trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança, porque cristianismo é algo prático. E aí ele, no seu livro Pia Desideria, ele fala de uma glória. Ele diz: cristão tem que ter a glória de Deus na sua vida todos os dias, a cada passo dado, cristão com glória de Deus. Então observe que essa questão de desejo pela glória de Deus, ela está no mandamento e na história da igreja. A igreja de Cristo, irmão, ela quer essa glória, ela precisa dessa glória, ela deseja essa glória, e ela pode perder a aparelhagem de som, ela pode perder o prédio, ela pode perder os bancos, ela pode perder tudo, mas ela não pode perder a glória. Sem a glória, nós não conseguimos existir nessa terra como crentes, como salvo, como cristão. Precisamos dessa glória de Deus. E aí vem o quarto desejo, que a pregação não seria meio de autopromoção, mas meio de alcançar almas. Promoção para pregador, não. A pregação não seria meio de autopromoção, a pregação teria o objetivo de ganhar almas. Olha que coisa linda isso aqui, não é? E o seu quinto desejo do seu livro Pia Desideria era que a glória de Deus estivesse na vida de cada pessoa. Ele insistia nessa tecla. Depois desse movimento de pietismo, já vem aqui pelo ano de 1703, surgindo lá já o famoso pregador John Wesley. Esse John Wesley, ele era um monge também, e ele nasceu em Londres. Esse John Wesley foi usado por Deus também, e na sua vida, quando nós esmiuçamos, nós percebemos como Deus o usou de uma forma muito direta para mostrar essa glória em essas faíscas que fazia separação e a diferença desse clero religioso, dessa igreja que era um aglomerado de religiosos, mas que de fato não era a igreja salva de Cristo. E aí John Wesley, ele aparece pregando. Na época de John Wesley, a Inglaterra estava totalmente afundada em pecado. Para os irmãos terem uma ideia, os papas, eles davam-se tanto à prostituição, e eles pegavam os seus filhos e que nasciam, não é, naquela época, e escondiam até certa idade. Quando o menino tinha lá os seus 12 anos de idade, eles ordenavam esses meninos a padre e entregavam verdadeiras catedrais para esses meninos pastorear, ser o padre, não é, daquelas catedrais. Esses meninos que não sabiam sequer um versículo da Bíblia Sagrada, mas o nepotismo estava predominando ali. E aí havia uma verdadeira catástrofe no meio do mundo religioso naquela época. Se você examinar a história, você vai ver que o mundo religioso estava afundado. Os pregadores da época pregavam mensagens mortas para uma igreja que estava morta. Eles terminavam os seus cultos, iam para os bares do lado, bebiam, e a história diz que eles amanheciam um dia por lá, embriagados. E aí John Wesley, ele reúne um grupo de pessoas para buscar a glória de Deus. E ele se reúne no mesmo horário, seguindo a mesma liturgia do encontro. Eles oravam, cantavam, alguém lia, pregava, e depois eles oravam novamente. E como eles seguiam esse modelo único, era uma liturgia única, aí apelidaram eles de os metodistas, ou os métodos que eles seguiam, e apelidaram eles de os metodistas. E aí surgindo aí o movimento metodista. Esse John Wesley, ele já clamava também pela glória de Deus naquela época, e a sua mensagem já era inteiramente pentecostal, e ele já falava da glória de Deus. Já estou encerrando, olha isso aqui. Depois de John Wesley, olha só, irmão, Pedro Valdo, não é?
aí vem John Wycliffe, vem John Hus, aí nós vamos vindo na história da Lutero, aí estamos em John Wesley. Todas essas pessoas, eles foram faíscas de Deus nessa terra, diante de um mundo religioso que existia, mas estava distante de Deus. Mas lá estava alguém fervoroso, cheio de unção, cheio de poder e cheio de glória. Depois de John Wesley, aí é aqui que eu vou, já estou encerrando. Surgiu um homem chamado Charles Fox Parham. Irmão, a história desse homem é incrível. Charles Fox Parham. Ele criou uma escola chamada Instituto Bethel. Charles Fox Parham. E ele criou um curso de teologia. Tem gente, irmão, que despreza às vezes a teologia. Eu já vi gente dizendo que teologia é coisa do diabo, que teologia não é coisa de Deus. Irmão, todo crente tinha que fazer teologia. Todo crente. Todos esses homens que são usados por Deus aqui, que eu citei, John Wycliffe na Inglaterra era teólogo, João Hus na Alemanha era um teólogo, Jerônimo de Savonarola lá na Itália era um teólogo, Martinho Lutero na Alemanha era teólogo, João Calvino na França era teólogo, Urigo Zwinglio também era um teólogo na Suíça, Jacó Arminio na Holanda era um teólogo, Gunnar Wingre na Suécia era teólogo. Eu sempre tive muita dificuldade de estudar. Não vão sorrir, irmão, era uma dificuldade que eu tinha. Eu repeti a terceira série 5 vezes. 5 vezes a terceira série. Eu sempre tive dificuldade de estudar. A quinta série 3 vezes. Eu tinha muita dificuldade de estudar. Muita dificuldade. Mas no dia que falaram para mim que para mim ser pastor eu tinha que fazer teologia, eu fui fazer teologia. Eu primeiro fiz um curso de básico de teologia. E aí quando fiz o curso de básico de teologia, o pastor lá do curso gostou, me botou para dar aula. Aí eu fiquei empolgado. Senão agora eu sou professor de teologia. Eu tinha feito o curso básico. Aí depois fiz um segundo curso de teologia, fiz um terceiro curso de teologia. Aí eu fui botar para estudar. Aí fui terminar os meus estudos, ensino médio, fui fazer administração, fui fazer direito. Aí fiz um curso de teologia reconhecido pelo MEC. Aí fui pós-graduado. E aí fui caminhar para o mestrado. E não quero mais parar de estudar. Mas sou apaixonado por teologia, porque a teologia é o estudo de Deus. Tem gente que diz que quem estuda teologia fica frio. Fica não, irmão, esquenta mais, porque quem estuda teologia vai conhecer Deus, a vontade de Deus, querer de Deus, propósito de Deus. Faça teologia, faça direito, faça administração, faça o que você, mas faça teologia também. Se é crente, pesquise, estude, conheça a vontade de Deus através da teologia. Aleluia. Esse Philip Jacob Spinner criou um curso de teologia, uma escola de teologia chamada Instituto Bethel. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Ele não era batizado com o Espírito Santo, mas pregava batismo com o Espírito Santo. Ele não era batizado, mas porque ele havia estudado teologia, ele aprendeu que Jesus batiza com o Espírito Santo, que havia uma língua como evidência. Lá no Instituto Bethel não tinha sequer uma pessoa batizada com o Espírito Santo, mas ele botou lá, base do Instituto Bethel. Base do Instituto Bethel, no Texas, ele botou lá, mensagem quartenária: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Alguém chegava para Philip Jacob Spinner e perguntava assim: o que é batismo com o Espírito Santo? E ele dizia: vem um poder, vem uma glória, e você fala em línguas desconhecidas. É uma glória que vem do céu. Ele pregava essa glória que nós almejamos, que sem ela não podemos viver. Ele não era batizado. Sabe o que aconteceu um dia? Olha que coisa incrível. No dia 31 de dezembro do ano de 1900, ele resolveu fazer uma vigília com seus alunos para buscar batismo com o Espírito Santo. Irmão, está na história, registrado. Ele queria a glória. E aí ele ajoelhou na sala com os alunos. Nenhum era batizado com o Espírito Santo. Nunca eles tinham visto alguém falar em língua estranha, mas eles acreditavam, haviam estudado. E aí eles se ajoelharam e começaram a orar: Senhor, manda a tua glória,
batiza com o Espírito Santo. Entraram uma noite toda orando. E antes que o dia clareasse, uma aluna chamada Agna Osman estava de joelho e ela começou a tremer. E ela começou a tremer de uma forma diferente dos demais alunos que ali estavam. Todo mundo para a oração e olha para a aluna, irmã Agna Osman. E ela estava de joelho, levantou com as mãos para o alto. E de repente, no meio daquela sala, ela foi batizada com o Espírito Santo. A primeira aluna do Instituto Betel. E começou a transbordar em línguas estranhas. Quando o pastor Jacob Philip Spinner viu aquilo, ele não aguentou. Ele levantou e disse: eu não disse que era verdade, nós estamos certos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus voltará. E ele também batiza com o Espírito Santo. Olha a Agna falando em línguas estranhas aí. E a Agna começou a impor as mãos nos demais alunos. E a história, irmão, isso aqui é história registrada. Aonde ela botava a mão, lá ia Deus batizando com o Espírito Santo. Pastor Jacob Philip Spinner ajoelhou, a irmã Agna botou a mão na cabeça dele, ele também foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas estranhas e começou a profetizar, cheio da glória de Deus. Irmão, o pastor Philip Jacob Spinner ficou tão empolgado, que começou a fazer propaganda do Instituto Betel e alunos começaram a vir. E aí veio um aluno novo, chamado William Joseph Seymour. Esse William Joseph Seymour, irmão, ele era cego de um olho, ele era negro e ele era pobre. Na época imperava o racismo. E ele chegou para o pastor Philip Jacob Spinner e ele disse: eu quero fazer teologia aqui no Instituto Betel, no Texas. E o pastor disse para ele: você não pode estudar aqui. Mas por que eu não posso estudar aqui? Porque você é negro, não vão te aceitar na sala de aula. E ele insistiu, ele disse: eu quero fazer teologia aqui, porque eu quero ser pregador da palavra. Eu quero fazer teologia. Sabe o que foi que o pastor Parman fez? Disse assim: eu vou te dar uma oportunidade. Você não pode entrar, mas você pode assistir a aula lá de fora. Eu vou deixar a janela um pouquinho aberta um dia, no outro dia eu deixo a porta, no outro dia eu deixo outra janela, e você vai fazer o teu curso assim, lá de fora. E o desejo dele para fazer teologia, história do pastor Seymour, negro, cego de um olho, pobre, racismo imperava, não podia entrar para a sala de aula, mas cursou teologia lá de fora. Um dia o professor dando aula deixava uma janela um pouco aberta, lá estava ele com seu caderninho. Outro dia deixava a porta, lá estava ele com seu caderninho, em pé, no sol, na chuva, mas lá assistindo aula, fazendo, aprendendo. Um dia, Parman entrou e naquele dia fez uma oração na sala de aula para Deus batizar com o Espírito Santo. Diga quem foi que Deus pegou. Diga quem foi que Deus batizou naquele dia. Pastor Seymour, lá fora da janela, já concluindo o seu curso, cheio do Espírito Santo e agora teólogo. Será que estava armado? Graça e conhecimento. Será que estava preparado? Unção e conhecimento. Glória, poder de Deus e conhecimento. Ele chegou para o pastor e ele disse: eu vou abrir uma igreja. Tem um conhecimento. E ele foi para a Califórnia, em Los Angeles, e na famosa Rua Azusa, ele criou lá a igreja, a famosa igreja da Rua Azusa, que os irmãos conhecem essa história.
Os cultos eram tão avivados na Rua Azusa, tão avivados, que no primeiro culto que ele pregou sobre batismo com o Espírito Santo na Rua Azusa, a história diz que Deus batizou com o Espírito Santo as crianças, 2 delas levantaram, saíram correndo, dando volta no quarteirão da Rua Azusa e profetizando a volta de Jesus. Uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo no culto, nunca havia tido aula de instrumento nenhum, levantou, tomada pela glória de Deus, sentou no piano e tocou como ninguém. A história da Rua Azusa é marcada por tanta glória, tamanha glória, que a história diz que as irmãs do círculo de oração, quando iam para o culto a 2 quarteirões de distância, ouviam o barulho de línguas estranhas naquela Rua Azusa, que a história diz que elas caíam no meio da rua e algumas eram presas, tomadas por bruxas, porque eram cheias do poder de Deus, da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! 3 anos depois, um pastor batista chamado Gustavo Daniel Berg, na Suécia, ele foi para uma conferência na cidade de Chicago, da igreja batista. E nessa conferência, Deus o batizou com o Espírito Santo. 3 meses depois, um outro missionário, chamado Vingre, o Gunnar Vingre, ele vai participar desta conferência também em Chicago, e aí Deus o batiza com o Espírito Santo. Tem um irmão ali numa reunião chamado Goldin, ou Adolf Goldin, Adolf Udin. Esse Adolf Udin está na reunião, numa convenção batista. Ele se levanta tomado pelo Espírito Santo e pela glória de Deus e põe as mãos na cabeça de Daniel Berg e profetiza: Pará, 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 Pará. Deus permitiu uma crise financeira no Brasil todo, menos no Pará. Lá estava na grande fase da borracha. O pessoal do Brasil todo estava viajando para o Pará para trabalhar. Deus lá em Chicago usou Adolfo Goldin e disse para os 2 homens de Deus: Pará, Pará. Eles foram no mapa e disse: é aqui que Deus quer a gente. Desembarcaram de lá para o Brasil. Eu estive lá recentemente acompanhando toda a trajetória de Daniel Berg, Gunnar Vingre, Miracélvia, andando por Tracuateu, a região de Bragança, Belém, conhecendo aonde eles desembarcaram, lá no Ver o Peso. Eu fiz toda a trajetória, eu sou apaixonado também por história, e eu fiz toda a trajetória desde que eles desembarcaram, conhecendo a casa da irmã Celina Albuquerque. Irmão, é algo incrível. Quando eles chegaram aqui em Belém do Pará, eles foram recebidos pelo pastor Batista e ficaram 6 meses no porão da igreja, aprendendo a falar o nosso dialeto. Depois que eles aprenderam a falar o nosso dialeto, eles receberam a oportunidade para trazer a primeira mensagem em solo brasileiro. Qual foi a mensagem que eles pregaram? Presença de Deus, batismo no Espírito Santo, glória de Deus. Foi a primeira mensagem. Falaram em línguas estranhas dentro do templo batista, foi um escândalo. A irmã Celina de Albuquerque, eu conversei com o pastor Douglas Batista esses dias, tive a oportunidade de sentar e conversar com ele, escritor da nossa CPAD, consultor teológico, e ele me contou algo incrível que pouco está registrado em livros de história, que a irmã Celina de Albuquerque, ela tinha um tumor no seu lábio, um câncer no seu lábio, e ela andava com máscara, como nós usamos na época da pandemia. E ela era professora da escola bíblica dominical na igreja batista, e havia se ausentado da EBD por causa do tumor, não tinha mais condições de dar aula. Daniel Berg e Gunnar Vingre foram lhe fazer uma visita,
E ela, com a máscara, perguntou: que língua era aquela que vocês estavam falando lá na igreja? E Daniel Berg e Gunnar Wingre explicaram para ela a respeito da glória, do poder, da presença, do batismo do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Ela acreditou. Daniel Berg orou por ela, e a história registrada diz que na hora, ela foi curada do tumor na sua boca. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram embora para o porão ainda da Igreja Batista. Ela ajoelhou e passou a noite em oração, buscando, sabe o quê? Me dá, Senhor, me dá, Senhor. Me dá isso que esses dois missionários têm. Eu quero essa presença, eu quero essa glória, eu quero esse poder, eu quero esse batismo com o Espírito Santo. Me dá, me dá. Antes do sol aparecer em toda a sua força, ela estava por volta de 5 às 6 horas da manhã, de joelhos na sua casa, orando e buscando o Senhor. No dia 8 de junho de 1911, ela orava e dizia: me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor. E Deus resolveu lhe dar. Veio como que do céu uma onda de poder, desceu sobre a irmã Celina Albuquerque, e ela levantou curada do câncer e falando em línguas estranhas para a glória de Deus. Era um domingo, 13 de junho, 8 de junho de 1911, era um domingo. Ela levantou, pegou a sua revista de escola dominical e disse: vou dar aula. E quando ela chegou lá, a classe formada, um professor na frente, ela entrou sem máscara, pediu oportunidade, o professor saiu e ela disse: é verdade, gente, esse batismo com o Espírito Santo existe, essa glória é real, essa presença é verdadeira, Deus me deu. E começou a correr dentro da igreja, falando em línguas repartidas como que de fogo. Pastor da Igreja Batista chamou os missionários: vem cá, Celina Albuquerque, vão embora daqui, eu não quero você aqui. Botou para fora um grupo de irmãos, e o missionário perguntou: e agora, onde é que nós vamos ficar? Onde é que nós vamos realizar culto? Celina de Albuquerque disse: lá em casa, vamos lá para casa. E ali nascia a missão da fé apostólica, que depois se tornaria a Assembleia de Deus. Queridos irmãos, a história da nossa igreja, ela é marcada pela presença de Deus, pela glória de Deus. Eu não tenho dúvida que esta igreja é de Deus. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Hoje, somente no Brasil, nós já somos 309.207.000, somente no Brasil. E eu estou falando de nosso ministério. Nós nos tornamos a maior igreja pentecostal do Brasil, e olha mais, do planeta todo. Tem gente que diz que a Igreja Universal é rica, irmão. Igreja Universal não vê nem um chinelo da Assembleia de Deus. Deus criou, projetou, e Deus cuida desta denominação. A Assembleia de Deus surgiu na presença de Deus, vive na presença de Deus e prega a presença de Deus, calçada com a verdade, Oh, cantarei vashandarai kes your frorai kes. É por isso que Moisés disse: Senhor, é o Senhor. Anjo não dá certo não. Essa igreja, irmão, tem Deus na vida. Deus na vida. Nosso pastor presidente, pastor Bezaliel, estava ministrando antes de ontem lá na nossa congregação, e ele dizia assim: olha,
Tem igreja por aí oferecendo aqueles petiscos antes da janta, para encher você, para enganar você. Na hora que o prato vem, você não está mais nem com fome. Tem igreja por aí dando petisco, aí as pessoas vão para lá, saem cheio, pensando que, sabe, comeram bem, comeram nada. Comida tem aqui, aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, aqui tem pregação de Deus, tem ensinamento da verdade, calçado com o evangelho verdadeiro. Aqui não é petisco não, irmão, aqui é palavra, presença e glória. Não nos falte a tua presença. Que não te falte a presença de Deus. 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 Você pode perder tudo, meu irmão, presença de Deus não. Você pode faltar tudo, presença de Deus não. Não estou querendo que falte não. Mas se faltar, o que não pode faltar mesmo é a presença de Deus. Sem ela você não pode existir como cristão. Sem ela você não pode existir como igreja. Sem ela você não pode existir como filho de Deus nesta terra. Sem a presença de Deus somos apenas aglomerado. Sem a presença de Deus somos apenas religiosos. Culto mesmo, irmão, é com a presença dEle, é com Ele e é por Ele que nós estamos aqui. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fiquem de pé, todos de pé em nome de Jesus, e fique adorando. Continue adorando. Eu vejo lágrimas, eu vejo adoração. Eu já ouvi várias línguas estranhas aqui nesta noite. Aleluia. Continue adorando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Presença dele estar aqui. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele te batiza com Espírito Santo e com fogo nesta noite maravilhosa. Receba agora o batismo com Espírito Santo. Você que ainda não é batizado com Espírito Santo, que ainda não falou línguas estranhas nessa noite, fale agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio, não somente nessa noite, mas continuamente na presença de Deus. Onde estará a primeira pessoa para Jesus? Venha nesta noite, venha, vai adorando a Deus. Enquanto você adora, as pessoas amigas aceitam a Jesus como Salvador pessoal. Onde está o Valdinar? Valdinar veio nessa noite para o culto, trazido aí pela irmã Francisca, trazido aí pela irmã Dileuza, pelo irmão Josué. Aceite a Jesus nessa noite. E ele está vindo, irmãos, e vindo correndo, correndo para a presença de Jesus. Que maravilha, que bênção, que poder de Deus, que glória de Deus. A gente pode até fazer assim a história também nessa noite. Não é isso, irmãos? Irmã Dileuza, irmão Josué, irmã Francisca, tudo novo convertido, agora trazendo o irmão Valdimar para a presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quem pode levantar a mão assim para o céu e da glória, e da glória, e da glória. Aleluia, aleluia. Onde está a segunda pessoa? Onde está alguém para se reconciliar com Deus nessa noite? Venha para a presença de Deus. É a presença de Deus que nos satisfaz, né, irmãos? Amém, queridos? O horário está avançado, já vamos encerrar o culto. Aleluia, mas está gostoso nessa noite, na presença de Deus. Vamos orar por esta vida. Ontem foram 6, hoje mais uma. Glória a Deus, já são 7 pessoas para Jesus nessa festividade, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Trindade, diácono irmão Trindade, faça oração aqui em nome do Senhor. Irmão Valdimar depois leva a secretaria para os dados, para receber visitas, né? E ser discipulado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os olhos, meus amados irmãos, eterno, soberano Deus e Pai, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Obrigado, Jesus querido, por esse momento
em que nós estamos, Senhor, podendo dizer, em avivamento da Tua palavra, aquecendo os nossos corações, ó Senhor. E nessa oportunidade, com o seu coração aquecido, uma alma, ó Deus, se rende a Ti. Valdina, Senhor, esse jovem, ó Deus, receba na Tua graça, receba no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. Perdoa os seus pecados, perdoa, Deus, livre das suas dívidas contigo, ó Deus, nessa oportunidade, dando graça, reavivando esse nome no Teu livro da vida, ó Pai amado, para que ele também sinta dessa glória do Teu amor, Deus querido, e possa dar testemunho que ele é fruto do Teu Espírito Santo, é fruto da Tua glória, para o louvor e adoração do Teu nome, e que nessa oportunidade a cada um, Senhor, nesse momento, que possa também estar presente e ter ouvido a Tua palavra, Deus, Senhor, que possa fazer menção, eu sou também fruto do Teu Espírito, louvado seja o nome do Senhor, e assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja, do templo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam as fúrias de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, viva tua igreja de novo, pois a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, viva tua igreja de novo, pois a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia, agradeço a oportunidade. Brasas de fogo se acendem,
é Jeová. Ele usa fogo para curar. Hoje uma bênção irás levar. Eterno Deus e Pai Celestial, Senhor da glória, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por este momento que estivemos aqui, Senhor, a Teu trabalho, para Te agradecer, Senhor, pelos hinos que foi entoado a Ti, para Te agradecer, Senhor, pela mensagem, Senhor, que o Teu servo nos trouxe da Tua bela palavra. Pai amado do céu, abençoa Teus filhos, Senhor, que estão aqui, nos leve em paz para os nossos lares, nos abençoando, nos livrando do mal,
nos livrando dos acidentes, nos livrando de tudo que é ruim, Senhor, aqui na face desta terra. Nos dê uma noite de paz e comunhão contigo, abençoando todos nós. Por tudo isso, Senhor, te rogamos no teu santo nome, porque tu és digno de toda honra e de toda glória. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Queridos, cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor.